Continuando nosso último bloco, gravando agora, nossa última parte. Meus irmãos, só continuando essa ideia aqui da pós-modernidade, parece bobeira, mas guardem isso, irmãos, nós somos fruto do meio. Fruto do meio. Pastor, é fácil de ser liberto desse meio? Não. Não é, meus irmãos. Nós somos fruto do meio. Muitas vezes a gente luta ferozmente para a gente não regredir, mas percebam, irmãos, vou dar um exemplo aqui, irmãos. A questão da justiça, né? Nós gostamos muito de um discurso de justiça, mas vamos falar a verdade. O povo brasileiro, ele fala muito de justiça, mas na prática, no dia a dia, o que é isso? É fruto do meio. É fruto do meio. Pastor, mas como que a gente resolve isso? A gente resolve isso indo na contracultura, pegando valores cristãos ou valores éticos e bons e fazendo com que aquilo se torne um hábito na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não admite que nós somos frutos do meio, mas o meio muitas vezes nos influencia. Vou dar um exemplo bem simples aqui, irmãos, de uma coisa contemporânea, mas que atrapalha demais a nossa vida na igreja. Povo noveleiro. Povo noveleiro. Pastor, mas não, lá na igreja ninguém assiste novela. Tudo bem, meu irmão, não assiste novela, mas eles vivem a novela religiosa. Como assim, pastor? Fala demais da vida de todo mundo. Fruto do meio. Gosta de uma... Aconteceu algo, já os celulares, já tá. Fruto do meio. Se preocupar com a vida do outro. Isso em tudo, né, pastor? Hã? Isso em todas as áreas da sociedade brasileira, Sim. desde política, religião, tudo é uma novela. Rede Exato. Globo fez bem o papel dela, como doutrinadora da sociedade. E eu diria, não só ela, mas todo o Ocidente. Pode ver. Fruto do meio. O Brasil é expert nisso aí. Não, Pelo nisso amor a de gente Deus. dá aula. E pode ver, todos os setores são influenciados por isso. E nós dizemos, não. Irmãos, o neopentecostal bairrista, ele é noveleiro. Ele apimenta os defeitos, ele cria rixas, é noveleiro. Fruto do meio. Como a gente elimina isso, irmãos? É uma reeducação. É uma reeducação violenta. Tem que ter um exercício, imenso para arrancar isso que é medonho. Podem ver, irmãos, Deus tirou o povo do Egito, mandando ao Egito 10 pragas, certo? Mas Deus, para arrancar o Egito do coração do homem, dos homens hebreus, precisou de 40 anos. Ou seja, é um processo. Então, a pós-modernidade, para nós, é um desafio tão grande, irmãos. Por quê? Porque é tudo aquilo que desconstrói a modernidade. Se na modernidade o foco era a razão, o foco era o conhecimento, o foco e a base era o estudo científico, mesmo que mais voltado para o lado humano, na pós-modernidade é o relativismo, colocar em xeque os valores éticos e morais, de fato, desconstruir o que já tinha sido construído. Então se torna muito difícil. Por isso que, quando a gente vai falar sobre a pedagogia de Jesus, a gente vai entrar principalmente a partir da semana que vem, irmãos, é uma dificuldade violenta. Por quê? Porque, de fato, a gente está trabalhando numa cultura pulverizada, relativa, abstrata, entenderam? E diante ainda de influências religiosas. E por isso que aqui o slide, agora só vou passar, tá? Depois vocês leem. Temos a cosmovisão espírita. Vem cá, irmãos. Nas igrejas evangélicas e principalmente nas neopentecostais, tem características espíritas? Opa! Sejamos honestos como os avivados e pentecostais.
O que mais chama a atenção do nosso povo é um culto de revelação, com profecia, ou é ensino bíblico? Que característica é essa? Que influência é essa? Espiritismo. O apetite espírita ainda está entre nós. Nós, como brasileiros, amamos conhecer o futuro. E se ainda vier de um maracubaco ainda meio... O irmão rodou, bateu o pé, opa, ficou mais impressionante aí. O que vem ali? Eu não sou contra sapateado de fogo, irmãos, é uma benção, os nossos irmãos pentecostais, mas essa força, que é a força do espiritual que está sobre o povo brasileiro, que foi dado pela herança africana, irmãos, isso daí está no nosso DNA. A gente gosta do místico, sejamos honestos. A gente gosta, irmãos. Bastou falar... Hã? Eu tenho um amigo, eu fui me encontrar com ele outro dia, ele estava passando por umas situações, eu falei para ele algumas coisas, ele falou, cara, depois de algumas horas conversando, né? Se você tivesse vindo com assim diz o Senhor, eu acho que teria sido diferente. Falei, mas como assim? Ele falou, cara, tipo, falando línguas, profetizando e tal. Falei, cara, mas o que eu te falei não foi profético? Não, mas entenda, se você tivesse entonado a voz, etc, etc. Falei, nossa, aqui é um show. Olha, ele veio, ainda bem que ele foi até honesto com você. Demais da conta. Mas para ele aceitar a sua fala, não bastou o Johnny ser boca de Deus. Exatamente. Você precisava ter performance espirituosa. E entendam, irmãos, isso não é novo. O povo do Velho Testamento também era influenciado pelos profetas de Baal. Lembram? Os falsos profetas. Então, meus irmãos, nosso contexto, a nossa cosmovisão espírita está entranhada no povo evangélico. Pastor, mas por quê? Porque a gente é brasileiro, isso daí faz parte da nossa cultura. Entendeu? Então, a gente, sem perceber, a gente tem uma inclinação muito grande para isso. E aí, ainda mais se o irmão começa a chorar no culto, e começa a falar alto, e começa a se emocionar, aí a gente já aciona o botão, opa, vai vir mistério. Não sou contra essas coisas, não me entendam mal, mas eu estou dizendo o seguinte, a cosmovisão. E a gente tem que saber, até mesmo, irmão, guardem isso, até mesmo quando a gente estiver num calor da oratória, ou das empolgações, ou da emotividade, a gente tem que tentar ser o mais leal possível, para a gente não transparecer algo muito misterioso. Vou dar um exemplo para vocês, irmão. Quando eu vou pregar numa igreja pentecostal, é engraçado. Porque eu sou um pastor batista avivado, mas eu sou um pastor que, hora estou falando... A minha esposa tem hora que ela fala assim, poxa, amor, hoje você falou tão diferente. Eu falei, por quê, amor? Não sei, você foi pregar fora, eu gostei desse jeito. Eu falei, amor, eu procuro ser o Raimundo em todo lugar. Eu não falo assim, hoje eu vou na Assembleia de Deus. Eu tive um grupo que eu recebi aqui na igreja, que quando eles iam para uma pentecostal, eles falavam, não, porque lá na pentecostal a gente dá uma acelerada. Eu falei, mas como assim dá uma acelerada? Não, porque aí eles gostam, né, pastor? Não, tipo assim, não, porque lá a gente dá uma derrapada e tal. Eu acho isso que é meio forçar, na minha opinião, tá, irmãos? Eu respeito quem faz, tá? Eu procuro ser eu em qualquer lugar. Agora, é normal que, dependendo do meu tema, entendam, tá, irmãos? Se Deus me der uma mensagem para pregar numa igreja e aquela mensagem é mais acalorada, eu me empolgo mais. O tema é mais acalorado. Eu me entrego mais. Se o tema é mais reflexivo, eu vou mais para reflexão. Se o tema é de mais exortação, eu falo com mais pausa. Mas é o meu jeito. Quando eu estou dando exortação, eu sou assim. Quando eu estou entusiasmado, eu procuro ser eu da minha forma. Mas quando eu vou pregar em igreja pentecostal, é muito interessante. Porque eu estou lá pregando, irmão, tem hora que eu não consigo mais pregar. Glória a Deus. E eu me perco. Porque na minha igreja, mesmo sendo avivada, os irmãos já têm um... E eu me perco. Então tem vezes que eu estou pregando numa igreja pentecostal, que eu faço assim, eu falo, irmãos, calma um pouquinho. O pastor aqui é batista, deixa eu... Calma, eu tenho mais para falar, porque o feedback, sabe aquele lance da troca dos feedbacks, né? Você está ali pregando, eu não estou acostumado com o povo pentecostal, assim como também não estou acostumado com o povo tradicional.
É curioso que o povo tradicional, quando eu já preguei nas igrejas tradicionais, irmãos, você pode dar uma explosão de rajada. Você sente uma presença poderosa do Espírito Santo sobre ele, mas eles estão assim, ó. Amém. Então é tão curioso que tem hora que você até espera um feedback e não vem, mas você acaba tendo feedback pelos olhos das pessoas. Então, como é interessante isso. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu estou falando isso por causa do nosso contexto, da cosmovisão religiosa que está ao nosso redor. Tudo bem? Tudo bem até aí, meus irmãos? Olha o desafio que a gente tem. A influência do espiritismo na igreja evangélica. Aí vem o animismo. E aí vem a influência do animismo na igreja evangélica, cosmovisão ateísta. E aqui o pastor ele vai colocando tudo isso para mostrar o seguinte: olha os trabalhos que temos. E no meio desse balaio todo temos agora a pós-modernidade, que entra o relativismo, entra o subjetivismo. E aí, irmão, é uma bagunça geral. E como que a gente vai ensinar a pedagogia de Jesus no meio de tudo isso? Pois é, meus irmãos, sejam bem-vindos. É assim que a gente se encontra, por essa razão que o ensino, muitas vezes, é uma tarefa muito difícil, inclusive na igreja evangélica. Pastor, o senhor está me desanimando. Não, meus irmãos, não estou desanimando, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente enfrenta essas forças. E essas forças não trabalham facilitando a nossa mensagem, é dificultando. E, na verdade, isso entrou muito poderosamente dentro das igrejas evangélicas, porque o relativismo está entrando, relativizando tudo, inclusive o pecado. Se relativizou o pecado. Esse é um dos grandes maus hoje da pós-modernidade dentro das igrejas evangélicas brasileiras, porque se relativizou o problema. Exatamente. E não é chamado mais de pecado, né? É de problema. Não, aí é doença, de não sei o quê. Não, não é bem assim. E na antiguidade, Felipe, quando começou a pós-modernidade, irmãos, por isso que a teologia liberal, ela dava um novo nome para o pecado, mas era em nome do liberalismo. Percebam, ali já era o começo do pós-modernismo. Mas hoje a gente vê essa subjetividade, ou seja, é tudo subjetivo. O que é pecado para você? Você não peca? Então você é um pecador. Você está falando do que do meu ídolo? Está falando do que do meu apóstolo? Está entendendo, irmãos? É complicado. Por isso que, irmãos, a gente, sabendo desse contexto, a gente tem que se preparar mais. E a gente tem que ter uma convicção muito grande daquilo que a gente crê, daquilo que a gente faz. Porque, na realidade, não seremos nós fazendo a Deus. Tá bom? Então, a apostila, depois vocês podem até estudar com mais detalhes, mas olha só. Dentro da pós-modernidade, temos o relativismo, o subjetivismo, a questão da secularização. Olha aí, essas são as bases da pós-modernidade. O que é secularização, meus irmãos? O que você entende por secularização? Eu acredito que é basicamente o mundo entrando dentro da igreja, assim, para ser bem escrachado. Em outras palavras, é isso. Mas a secularização, ela é sutil, olha só. É a manipulação inconsequente do culto. Mistura de elementos do culto cananeu com o ministério levítico. Minimização de valores éticos e espirituais. Secularização, falta da noção da divindade ou desprezo por coisas sagradas. Em outras palavras, pastores Gil, Johnny e Felipe, é o seguinte: secularização não, tudo é sagrado. Não, Deus criou tudo. Não, a gente pode tocar o samba dentro da igreja, as irmãs podem rebolar, afinal de contas, são as nossas irmãs. Entendeu? Não tem problema não, esse negócio de crente não poder isso e aquilo são dos retrógrados, são dos antiquados, dos bitolados. Nós não somos crentes modernos. Vamos fazer casamento homossexual, que tá tudo certo. Não, é porque, Viva a afinal de diversidade. contas, exatamente. Você vai ser contra? Você vai falar alguma Cadê coisa o contra? amor? Onde Aí está eles a distorcem o amor. secularização? Exatamente.
E dentro da secularização vai pondo coisas do mundo que são anti-Deus como se fossem normais. Até um som do leão, como a gente é bem místico, né? Tem as rosas ungidas, aí traz a macumbaria para dentro da igreja. Exatamente. Tem uma Né? banda chamada Palavra Antiga que tem uma música que começa assim: é que o sagrado se tornou hilário. Ele acende em abril e se espatifa em maio. Então acho que é mais ou menos isso, né? Tá tudo muito Exatamente. bonito, mas o negócio é muito distorcido. Exatamente. E é o que o E senhor falou, é sutil, né? fútil. E por essa razão, a gente começa a ver como que viver na pós-modernidade também é um desafio. Os nossos irmãos do passado, eles viviam na modernidade, onde a razão era a base. Mas eles tinham um testemunho de vida, dizendo, não, nós seguimos a Cristo e a nossa vida foi transformada. E na pós-modernidade, em que é o secularismo, relativismo, e a gente vai aprender outras coisas. Irmão, é o mesmo princípio, a gente tem que ser crente, de verdade, piedoso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Eu estou recebendo um rapaz na nossa igreja, que ele está vindo. Possivelmente ele se membre, possivelmente ele queira ficar conosco. É o terceiro domingo que ele participa. E desde o primeiro domingo, ele foi impactado, ele disse para mim, no domingo retrasado, falou assim, pastor, olha, eu só não chorei demais porque eu fiquei me contendo no culto. Mas a minha vontade era chorar que nem criança. E aí, eu, conversando com ele no domingo retrasado, eu fui ali ouvindo ele, conhecendo um pouco ele, e ele falou que estava meio afastado e tal. E agora, nesse domingo, ele já expressou algumas outras coisas que eu não sabia, que ele realmente estava afastado. Então, ele não só estava sem ir à igreja, mas ele estava afastado. Eu não conheço ele ainda a fundo, foi aqueles diálogos de finais de culto, e ele está muito empolgado de vir para a nossa igreja. Ele falou, não, pastor, por mim, eu já quero ficar aqui. Eu falei, calma, filho, calma. Vamos comer um quilinho de sal. Eu gosto de usar esse termo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, sem medo de errar e sem ser hipócrita ou demagogo. Meus irmãos, há um pecado no meio das igrejas que é o de tomar membros de uma igreja, da outra igreja. Por exemplo, pastor Johnny e Jill. Um dia eu pude cuidar do Flávio e nunca tive a intenção de tomar o Flávio para uma igreja. Flávio se tornou um ministro, um obreiro e hoje está numa outra igreja servindo ao reino. Deus nos separa para a gente ser canais de bênção para a nossa igreja local, começando da nossa família, porque a primeira igreja começa em casa. E o próximo elo da nossa família é a nossa igreja local. Depois vem os parentes e depois vem a irmandade. Hoje, um dos pecados que tem assolado o povo de Deus nesses últimos anos e décadas é o de tomar membros de outras igrejas. Podem ver. As pessoas não estão preocupadas de ajudar alguém sem tomar aquela pessoa. Se eu ajudo aquela pessoa, ela tem que vir para a minha igreja. É mais ou menos o seguinte, Felipe está educando os meninos na escola e eles têm que virar filhos do Felipe, porque ele teve a tarefa de educar. Isso é verdade? Não é verdade. Esse é um pecado contemporâneo que tem arruinado com as nossas igrejas. Porque quando um pastor começa a ajudar alguém, ele já tem o interesse de trazer aquela pessoa ou aquelas pessoas para a sua igreja. Isso é um pecado, irmãos. Porque se Deus salvou alguém em alguma igreja, Deus tem um propósito com essa pessoa naquela igreja. Senão Deus teria salvado todas na minha igreja. Por exemplo, por que nós colocamos um seminário para abençoar não só a nossa igreja, mas as outras igrejas? E por que toda vez que eu estou cuidando de um seminarista, e agora nós estamos com poucos alunos, é um fato. Esses últimos anos, em virtude da pandemia, nossos alunos baixou, mas já tivemos época que nós tínhamos de 15 a 20 alunos no nosso seminário. Períodos bons. Para mim, eu acho que 20 alunos hoje em seminário, eu acho um número muito legal. Eu, particularmente, tendo em vista a região. Então, o que eu estou dizendo? Era comum eu ver esses alunos falar, pastor, eu posso ser da tua igreja? Eu falar, não, eu te recebi aqui de outra igreja. Você pediu a bênção para o teu pastor e agora você querer virar membro da minha igreja. Não, você vai ficar na tua igreja. Por que eu estou falando isso, irmãos? Percebam, irmãos, isso é fruto da pós-modernidade, que é relativo. O irmão,
não pertence àquela igreja, pertence a mim. É secularismo. Eles podem trocar a qualquer hora. Isso não é verdade, irmãos. A gente tem que ser muito sério com isso. O que eu quero dizer isso, irmãos? Nós, como pastores, agora eu vou falar aqui, fazer o meu desabafo. Eu me lembro que teve uma vez que eu enviei um candidato da nossa igreja para uma outra igreja. Aliás, para uma reunião de pastores da cidade. Eu falei para um obreiro da nossa igreja, um dos líderes, falei, irmão, eu não vou poder ir, você me representa? Ele falou, não, claro, pastor, eu vou lá. E ele foi. Quando ele voltou, irmãos, foi hilárico. A gente riu muito. Porque ele foi, ele me representou e representou a nossa igreja. No final da reunião, o pastor que disse que o recebeu, falou, conheço o pastor Raimundo, meu amigo. No final da reunião, ele ficou falando, rapaz, vem congregar na minha igreja. Fica aqui comigo. E ele falou, pastor, mas eu sou lá da igreja do Raimundo. Mas vem ficar comigo. E aí, resumindo, eu falei, e isso porque ele disse que era meu amigo, né? Imagine se fosse meu inimigo. E a partir daquele dia eu falei assim, não vou e não mando mais obreiros. E esse pastor era um dos presidentes da associação da região. Eu falei, não posso. Isso é antiético, irmãos. Isso é contraproducente. Isso é desrespeitoso. Ora, se o irmão quer deixar a nossa igreja para ir para uma outra igreja, tem que ter critérios. Deus tem que estar na frente. Mas hoje em dia o que importa é termos igrejas grandes, nem que sejam de pessoas vazias. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é um fator da pós-modernidade, porque o que importa é a quantidade, é o que eu ganho, é o que eu mostro, e não é o que é. Isso é uma característica da pós-modernidade. Isso vai ser um pecado que as nossas gerações, inclusive a igreja brasileira, vai prestar muito conta diante de Deus. Pastor, o senhor não recebe pessoas de outra igreja? Claro que recebo, mas depois de um bom tempo. Por quê? Porque tem que ver se a pessoa... Guardem isso no coração, irmãos. Eu quero ganhar as almas para Cristo. E eu quero as almas que Cristo me deu. E não as que eu saqueei de outra igreja. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é muito sério. Isso a gente tem que dizer, pastor, mas não, eu quero as almas que eu ganhar para Cristo. Agora, quando Deus mandar alguém para eu poder abençoar, eu quero as que Ele me deu. E não as que eu saqueei. A gente não está no mercado de trabalho que a gente toma cliente do outro, irmãos. Igreja é povo de Deus. Perceba, onde a gente chegou? Estão entendendo? Por isso que o povo está tão dividido, porque falta respeito entre os pastores. Então, muitas vezes tem igrejas que não enviam os candidatos com medo que a gente pegue os candidatos e bote dentro da nossa igreja. Sabia disso? E eu nem me preocupo, porque esse pastor que tem medo, ele tem um lado do zelo, mas ele também tem um lado do quê? Do excesso de protecionismo, por quê? Porque um tomando lá de cá e de lá, e aí ele acaba ficando fechado no seu gueto. E também é errado. Tá bom, meus irmãos? Vamos acabar aqui essa parte? Tudo bem até aí, meus irmãos? Outra caracterização da pós-modernidade, pluralismo, que está dentro do consumismo. Vamos lá, pastor, o que é a característica plural? Vamos lá, quando você era criança, achocolatado, existia o que tipo? Todd. O que mais? Ou Nescau. Tinha mais algum outro? Quick. Não lembro. Quick é mais moderno, né? E era de morango. Nem sabia que era de morango. Pois é. Agora, hoje temos quantos tipos de achocolatados? Todos os gostos. Perceba, irmão, na modernidade nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. Porque tem vezes que você tem disputa, por exemplo, antigamente você ou comprava um fogão de um tipo ou não tinha fogão. Ou era um sabão de um tipo ou não tinha. Na modernidade a gente vê que tem coisas boas também. Mas quando se trata, por exemplo, de termos pluralidade no meio bagunçado, aí dificulta tudo, tá entendendo? A questão do consumo tem um lado legal. Você compra, você pode... Mas quando você vira um consumista, aí é o grande ponto negativo.
Então, essas são as bases da pós-modernidade: o pluralismo, a secularização, relativismo, subjetivo. Dentro do relativismo, tudo se torna subjetivo. Dentro da secularização, tudo vira praticamente quase que sem perceber, uma idolatria. Dentro do pluralismo, tudo vira um comunismo. Então, a pós-modernidade, ela tem esse balaio que é difícil demais da gente lidar. Tá bom, meus irmãos? E a gente vai parar aqui, ó. Semana que vem a gente vai entrar aqui dentro do princípios do discipulado no Sermão do Monte. O pastor Maurício, ele vai trabalhar bastante aqui sobre o material, e esse material, eu acredito que ele pegou de um pastor nordestino que é uma das maiores autoridades sobre a questão do Sermão do Monte. Tá bom, meus irmãos? Então, ficamos assim. Aí a gente vai entrar nessa questão do Sermão do Monte e já vamos entrar na apostila. Uma última coisa para a gente encerrar. Eu vou passar para vocês aqui as nossas tarefas para a semana que vem. E dentro das tarefas para a semana que vem, já vou publicar agora um vídeo para vocês assistirem do professor, deixa eu pegar aqui o nome. Professor. O senhor achou aquele vídeo lá, pastor? Eu achei. Consegui, Felipe. Deu um trabalhão, mas consegui. Engraçado que esse vídeo às vezes aparecia para mim como sugestão. É, né? Eu não sei por quê. Aqui, ó. Eu vou até publicar aqui para vocês. Deu um trabalho para achar, porque eu não sabia onde eu tinha colocado, mas aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Vou até deixar aqui no final da gravação. O senhor vai publicar lá na... Isso, eu vou publicar ainda hoje, ó, mas está aqui, ó, o professor Pierluigi Piazzi. Como que fala isso daqui, Felipe? Me ajuda? Pierluigi Piazzi. Aí, pronto. Parabéns, filhote. Que Deus nos dê essa graça dessa fonética tão linda. Essa aqui Como que é? Italiano, é Pierluigi Piazzi. Olha aí, ó. É que italiano tem que falar cantando. Cantando. Eu cantando eu já aprendi. Agora, o Pierluigi... não dá. Oh, meu Deus, minha língua é tão pesada, meus irmãos. Para eu ler isso daqui, ó. Fala meu nome aí, Felipe. Piazzi. Pione Lúcio. Pione Lúcio. É assim, Dio? Como que é? Pione Lúcio. Entendeu. Olha, você vê? Fantástico. Jesus. Então, irmãos, eu vou passar para vocês lá agora também, mas para a semana que vem eu quero que vocês assistam. Um é obrigatório, os outros dois não. Mas olha, irmãos, é uma delícia, porque eu confesso com vocês que eu aprendi a diferença entre decorar e estudar com esse professor. E aí eu digo para vocês, pastor, por que o senhor não aprendeu isso na sua adolescência? Meus irmãos, por que eu não aprendi isso na minha adolescência? Mas nunca é tarde para a gente aprender. E até hoje, enquanto eu estou estudando, eu tento fugir de decorar, porque eu fui treinado em decorar e não em aprender. Então, hoje, vamos dizer assim, a minha energia é procurar aprender e não a decorar. Esse vídeo vai ser uma pérola para a vida de vocês, tá bom? Eu vou publicar no canal os 3, mas o que vai ser obrigatório, vou até colocar aqui, é o Eduque Seus Filhos para a Vida, tá bom? Então vou publicar agora lá para vocês. Beleza, meus irmãos? Ok, pastor. Tá bom, meus irmãos? E semana que vem a gente vai dar uma pincelada também aqui na apostila, ó. Pastor, a gente vai ficar nessa apostila? Não, nós não vamos ficar muito tempo nela, não. A gente vai dar uma pincelada nela. É um material muito bom do professor Maurício. No entanto, a gente vai dar essa pincelada na apostila do professor Maurício e já vamos entrar no livro. Então, já comecem lendo o livro também. Já começaram a ler o livro? Eu ainda não iniciei ainda. Tá? Isso. O que você está achando, pastor? Show de bola. Show de bola. Vai ser essa matéria, irmãos.
como eu disse, vai ser muito agradável. É claro, a gente vai ter que trabalhar em alguns conceitos, algumas fundamentações. Semana que vem eu vou passar para vocês aqui alguns slides de conceitos de ensino. Isso daí faz parte. Mas, assim, lembrem disso, irmãos. Qual é o nosso foco aqui? Tentar ensinar como Jesus ensinava. Pastor, mas nos dias de Jesus era diferente dos nossos. Irmãos, era diferente, mas tinha os desafios daquele período. Tinha o Império Romano dominando, um povo cruel. Tinha os judeus que eram hipócritas, uma religião institucionalizada. Logo, as dificuldades deles eram próprias deles. E Jesus rompeu os obstáculos e a gente vai romper também, tá bom? Porque temos um mestre por excelência. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, pastor. Deus abençoe, meus irmãos. Nós nos vemos semana que vem, querendo Deus. E deixa eu só dar mais um recadinho para vocês. Eu vou desligar aqui a gravação, tá bom? Deus abençoe.